presente a partir de agora, tá bom? Sejam todos bem-vindos, estamos aqui com a Ana, o Bernardo, o Henrique, o Arthur, o João Machado, o João Pedro, João Arthur, o Davi, Maria Eduarda, tá faltando Maria Esteca, a Nicole, o Pedro e a Rayane. Faltando o João Marcelo, já chegou também. Faltando ainda a Maria Esteca. A Maria Alves está aqui. Isto. O Pedro também já está aqui também. Então, sejam todos bem-vindos. Nossa aula 47 e 48 é prismas regulares. Então, a ideia que nós temos hoje, então, é falar sobre esses prismas regulares e falar sobre algumas propriedades desses prismas regulares. Professor, quais são as propriedades importantes dos prismas regulares? Sempre que a gente está falando sobre prisma, a gente está falando sobre as áreas laterais dele, nós estamos falando também sobre as suas diagonais, tá certo? Nós estamos falando também sobre os elementos gerais de um prisma, tá? Prisma pode ser de duas formas, ou ele pode ser reto, ou ele pode ser oblíquo. Professor, qual é a diferença entre um prisma reto e um prisma oblíquo? O prisma oblíquo ele tem uma inclinação em uma das suas laterais, certo? Então, deixa o professor tentar desenhar aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos ver aqui. Isso. Então, observe que, digamos que você tem uma superfície assim, certo? Essa superfície. Para você fazer, ou seja, fazer um prisma, você precisa fazer uma superfície idêntica ou parecida com essa, certo? Então, você pode fazer algo assim. Beleza? Algo assim. Observe que você vai ter o quê? Você vai ter a espécie de um cubo, tá? Um cubo, uma figura com seis lados. E essa figura aqui ela é chamada de figura reta. Agora, se você fizer a mesma ideia, tá? Imagina então a mesma ideia. Pode ser um cubo também, ou pode ser uma pirâmide, tanto faz. Ao invés de você fazer bem no centro aqui, para você puxar isso, você fizer ela mais aqui, mais na lateral. Então ela vai estar um pouco mais deitada. Ó, imagina que isso aqui seja uma pirâmide, tá? Utilizei a sua imaginação. Então existe uma inclinação, ó, existe um ângulo entre esse valor aqui, tá bom? Então sempre que há uma inclinação, nós chamamos essa figura de oblíqua, tá? Então sempre que houver uma inclinação, nós chamamos ela de oblíqua. E aí serve para paralelepípedo, serve para figuras com bases hexagonais, com bases pentagonais e assim sucessivamente. Então, algumas coisas que nós temos que estudar aqui nessas nossas figuras. Deixa eu pegar aqui e passar para vocês. Isso aqui. Então, particularidades dos nossos prismas. Então, nossos prismas eles são classificados de acordo com as suas bases. Então, para ser um prisma, tem que ter pelo menos duas bases, tá? Tem que ter duas bases. Aí nós chamamos eles de prisma, certo? E além disso ainda, nós temos as faces opostas que são iguais. Então, existe uma classificação geral para esses prismas acontecerem. O que o professor disse para você, primeiramente, foi quanto à inclinação. Então, existem duas formas de esse prisma aparecer para você. Ou ele pode ser chamado de reto, prisma reto, ou ele pode ser chamado de prisma oblíquo. Então, eu creio que vocês já estudaram alguma coisa sobre isso, acho que lá no 8º ano, pelo menos o material agora novo tem isso. Então, ó, prisma reto. Então, imagina que esse primeiro aqui é o nosso prisma reto, tá? Então, as bases formam um ângulo de 90 graus com a base superior e as laterais formam, ó,
ângulo, tá? As laterais que formam ângulos 90 graus com a base inferior e com a base superior. O contrário do prisma oblíquo, que vai formar um ângulo aqui diferente de 90 graus. Pode ser maior ou pode ser menor, depende da lateral que você está observando. Você não modifica as áreas da figura mudando a sua diagonal, ou seja, mudando o seu formato, mas sim mudando a sua altura ou a sua largura, tá certo? Então, imagine se você tiver um ponto aqui, ó. Essa é uma questão bem interessante, uma questão matemática bem legal para você pensar, que esse ponto aparece para vocês aí. Se você tem um ponto e aí você tem uma reta aqui que passa sobre esse ponto, tá? Tem uma reta passando aqui. E aí que forma um triângulo, ó. Nesse ponto aqui forma um triângulo aqui. Imagina que existe aqui um triângulo, tá? Fechou. Se você fizer esse mesmo triângulo, ou seja, com essa mesma base, com a mesma altura, considerando que essa linha está na mesma altura, fizer ele aqui na frente, ó, se você fizer exatamente isso, esse triângulo azul aqui terá a mesma área do triângulo roxo, mesmo ele sendo um pouco mais inclinado, ele vai ter a mesma área. Por quê? Porque você não mudou a altura H continua sendo a mesma, e a base B aqui também continua sendo a mesma, tá? Um insight aí bem legal para você anotar aí no seu material, tá? Um insight bem legal para você anotar no seu material. Vai que isso aparece nas avaliações para vocês, olha que interessante. A gente não falou isso na aula, falou uma vez? Já falamos, né? Eu acho que quando tava presencial ainda. Né? Isso é bem interessante, é um insight muito legal, porque se você mantém a mesma altura e a mesma base e só muda a inclinação do objeto, você mantém a mesma área. Isso é interessante porque às vezes aparece para você, ó, sabendo que o prisma era tal, 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 e ele foi inclinado tantos graus, não mudou a sua altura. Opa, se não mudou a altura, a área é a mesma. Então não precisa ficar calculando a inclinação, só você voltar na figura anterior e calcular a área da figura anterior. Isso é muito interessante porque te abre bem a mente para outras coisas. Então, nós falamos aqui sobre o que é um prisma reto, o que é um prisma oblíquo. O professor vai colocar aqui para você também. O prisma pode ser classificado pelo número de arestas de uma das bases, certo? Então, nós temos aqui algumas arestas, ó. Todas essas arestas aqui, prisma regular reto. Essas arestas aqui também, prisma hexagonal oblíquo. E essas arestas aqui também, prisma pentagonal reto. Bom? Aí tem aqui um prisma hexagonal, que é esse prisma aqui de baixo, e um prisma octagonal. Observe que ele recebe exatamente o nome da base dele, ou seja, a base é um octágono, a base é um hexágono, a base é um pentágono, tá certo? Então ele recebe exatamente o nome das suas bases, tá certo? Beleza? Deixa o professor continuar mais um pouquinho aqui. Eu quero mostrar para você agora sobre a superfície, como que eu acho a área da superfície desses prismas. A gente vai trabalhar bastante nesse sentido. Deixa eu pegar aqui. A área da superfície, ou seja, a área de superfície de um prisma reto, ele é exatamente o que, professor? Ele é exatamente a soma da sua base, das duas bases, mais a área lateral. Então, imagina que esse aqui seja um hexágono, né? Um prisma de base hexagonal. Você vai ter, então, duas bases, mais a área lateral, tá? A área lateral é um retângulo, nesse caso aqui, tá? Você tem aqui a altura dele e esse comprimento. Esse comprimento aqui, no caso hexágono, é 6 vezes a aresta aqui da base, tá bom? Então, isso é bem importante você pensar nesse caso aqui. Vou deixar ele aqui do ladinho, que daqui a pouco nós vamos estar falando um pouco mais sobre ele. Eu quero mostrar para você agora, então, o volume. Como que eu calculo o volume? O volume é a coisa mais simples que tem, porque é a área da base vezes a altura. Então, se você já descobriu a altura, ou ele já te deu o valor da altura, é só encontrar a área da base. Lembrando que as figuras são formadas de triângulos, né?
Ah, professor, como assim, ó? O hexágono ele é formado de vários triângulos. Então, se você pega aqui, deixa eu pegar essa caneta aqui, fazer um ponto aqui no meio. Se eu fizer um ponto aqui no meio, puxar aqui, ó, ele vai formar um triângulo. Então, aqui você tem exatamente um triângulo. Se é hexágono, sabe-se que esse triângulo tem mesmos valores, ou seja, tem valor aqui, aqui, de igual modo, ou seja, a aresta é o mesmo comprimento do raio aqui, dessa circunferência que tivesse inscrito, ou mesma distância aqui dessa metade dessa diagonal aqui, certo? Isso para o hexágono. Para o pentágono, você vai calcular a área também, ou seja, se você já sabe essa distância aqui, você tem aqui exatamente a metade, você acha em relação ao triângulo aqui, a altura desse triângulo, e calcula a parte de baixo também, pelo Pitágoras. Bem simples, bem uma ideia bem interessante para a gente pensar também. Eu quero colocar aqui agora para você, então, a ideia do volume. Como eu já disse anteriormente, o volume é a área da base vezes a altura. Deixa eu pegar aqui. Isso. Área da base vezes a altura. Quem é essa base? A base é a parte de baixo, ou seja, a parte rosa que a gente tem aqui, ó. Tá? Então, essa área aqui é a área da base. Então, aqui tem duas bases, uma base superior e uma base inferior, e aqui tem H, que é a nossa altura. Como exemplo, tá? Como exemplo, a fórmula para a gente entender aqui como que funciona essa ideia do volume. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, já nós voltamos nisso. Eu vou colocar esse exemplo aqui para você. Você tem a área da base, que é A vezes B aqui embaixo. Ó. A área da base é A vezes B. E o volume é A vezes B vezes C. Tá? A vezes B vezes C. Certo? E aí o C é a nossa altura. Certo? O C é a nossa altura. Aqui é exatamente o quê? Professor, que figura que é essa aqui? Isso aqui é um paralelepípedo. O paralelepípedo, ele é uma figura com três dimensões diferentes. Mesmo sendo formado por quadriláteros, ele tem três dimensões diferentes. Tá certo? E aí é exatamente essa multiplicação. A vezes B vezes C, porque A vezes B é a área, vezes C que é a nossa altura. Vamos fazer os cálculos aqui em relação a um exercício para a gente praticar aqui. Depois nós já vamos para os exercícios de vocês. Deixa eu apagar aqui então. Deixa eu subir um pouquinho mais isso aqui. Isso. Deixa ele aqui. Então aqui nós temos uma figura aqui que a gente vai encontrar algumas coisas sobre ela. Então, primeira coisa, vamos calcular a sua área da base, depois vamos calcular a sua área lateral, depois vamos encontrar quanto que é a área total dela, e depois, por final, nós vamos achar o volume dessa figurinha que a gente tem aí. E observe o seguinte, observe que todas essas laterais que o professor coloca aqui para você, ou seja, essa figura aqui, ela já tem as suas dimensões. Às vezes essas dimensões vêm em outros formatos, ou seja, às vezes essas dimensões elas vêm de acordo com tal, ou seja, vem um X, vem um Y, vem uma letra ali, e aí você pode fazer em relação a esse X, em relação a esse Y. Mas aqui é bem simples, primeira coisa, ele pede a área da base que é um quadrado, ou seja, é 5 por 5, então a área da base vai ser exatamente 5 vezes 5 aqui, ó. Então, essa área da base é 5 vezes 5. 5 vezes 5 vai dar 25. Ele colocou centímetros, né? Centímetros quadrados. Tá? 25 centímetros quadrados. A área lateral de igual forma, aqui é 5 e aqui é 7 que sobe. Ó. 5 por 7 é 5 por 7. 7 vezes 5 é 35. 7 vezes 5 é 35. Então, aqui nós temos 35 centímetros quadrados. A área total é a soma das áreas laterais, tá? Mais a área da base superior e da base inferior. Então, você vai ter 4 laterais, tá? E 2 bases, ou seja, um em cima e um embaixo. Então, vai ser 2 bases mais 4 laterais. É assim que é formado um prisma reto, regular, quadrangular regular. Você vai ter 2 vezes a base é 25, então 2 vezes 25, 2 vezes 25,
mais 4 vezes 35. E quando você faz 4 vezes 35, você encontra 140, tá? 4 vezes 35 você encontra 140, e 140 com mais 50 dá 190. Então, aqui deu tudo 190 centímetros quadrados. Para a gente achar o volume é bem simples, é só eu pegar a área da base e multiplicar pela altura. Então, volume é a área da base, vezes a nossa altura H, A área da base a gente já calculou aqui, então a área da base é 25, ó. Então, o volume é igual, a área dessa base aqui é 25 vezes a altura, que é 7. E aí é bem simples, fazer 25 vezes 7 dá 175, tá bom? Então, tudo isso aqui vai dar 175. Agora, como trata-se de volume, é centímetros cúbicos. Observe o seguinte, que o que é o volume? O volume é como se você tivesse diversas lâminas aqui, ó. Diversas lâminas até chegar lá em cima, tá? Diversas lâminas. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Princípio de Cavalieri. Já ouviu falar sobre esse princípio? É o que cabe dentro dele? Tá? Não, o princípio de Cavalieri é a composição das imagens, a composição das figuras. Cavalieri, na sua época, ele pegou... Não foi bem essa imagem aqui, mas já serve para a gente. Deixa eu só copiar a imagem aqui. Ele pegou um presunto e ele dividiu esse presunto em diversos pedacinhos pequenos. E aí ele colocou um em cima do outro. Depois que ele fez isso, ele colocou também na lateral, ou seja, ele colocou ele um pouquinho mais torto. E aí observa-se o seguinte, que o volume permanece o mesmo. O volume permanece o mesmo, tá? A área muda, mas o volume permanece o mesmo. Então, tanto faz assim quanto assim. O volume é o mesmo. Então, se você tiver uma pilha aqui, exemplo, essa pilha aqui é uma pilha de resmas de papel A4, exemplo, e se você conseguir fazer essa curva aqui no papel A4, ó, você tem o mesmo volume. Por quê? Porque você não mudou nem a base, e nem a altura. Olha que interessante. Princípio lá de cima que o professor colocou para vocês agora há pouco, tá? Não mudando a base, nem mudando a altura, a área do triângulo é igual, ou do quadrado é igual. Aqui também, não mudando a base, nem a altura, o volume do objeto continua igual. Tá? Então, esse aqui chama-se princípio de Cavalieri. Escreve no cantinho aí, Cavalieri é com 2 L, LL, tá? Cavalieri. É um princípio bem interessante que matematicamente você expande muito a sua mentalidade quando você vai resolver alguns exercícios. Que aí você acaba resolvendo de forma simples, tá bom? Exemplo 2, deixa o professor trazer aqui um exemplo 2 para você. Isso aqui era só uma curiosidade interessante, um a mais aqui na nossa aula. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Isso. Vamos ao nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, vou trazer aqui para vocês um prisma de base triangular. Deixa eu colar aqui. Isso. Então, agora nós vamos dar uma modificadinha. Modificando isso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a área da base, a área lateral de novo, a área total e o volume. As mesmas perguntas que nós fizemos anteriormente. Lembrando que aqui no exemplo 2, nós temos a base que é um triângulo, certo? Então, vamos desenhar ele aqui no lateralzinho. Ó, um triângulo aqui. Aqui eu tenho 4. Aqui também eu tenho 4. Aqui eu também 4. Preciso achar a área disso aqui. Para a gente achar a área desse carinha aqui, é bem simples, certo? É bem simples, você só pensa o seguinte, ó. Você vai descer uma linha reta aqui. Então, você tem agora esse triângulo do lado de cá, ó, a lateralzinha de cá. Por quê? O que é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2, né? Então, esse triângulo menorzinho aqui, ó, a gente vai achar a altura. Tá bom? Para achar a altura aqui é x, bem fácil, aqui é 4, e aqui a base é 2, ou seja, foi a metade que a gente pegou aqui. Então, vai ficar 4 ao quadrado, ó, Pitágoras, ó, vamos aplicar Pitágoras.
lado maior ao quadrado é igual à soma dos outros lados menores ao quadrado. Tá? Igual à soma de b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 4 dá 10. Então, eu tenho x ao quadrado. Então, eu vou ter isso. 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 4 dá 12, né? 16 menos 4 dá 12. Então, tem 16 menos 4 igual a x ao quadrado. Então, eu tenho x, que é igual a raiz de 12. Tá? 12 é bem fácil. O que é 12? 12 é 4 vezes 3. 4 vezes 3. Então, x eu posso substituir por 4 vezes 3. A raiz de 4 é 2, então é 2 que lá de fora. Então, x vai ficar igual a 2 raiz de 3. Então, pronto. Eu achei o nosso x. Quem é o nosso x? Nosso x é a altura aqui, ó. Nossa altura. Aqui é x. Então, a área desse triângulo, ó, é bem simples. A área do triângulo é igual. A área do triângulo é igual à lateral, a base vezes a nossa altura. Então, essa área é igual, a base é 4, 4 vezes a altura, que é 2 raiz de 3. Então, a área da base é, a nossa área da base é igual a 4 vezes 2 dá 8, 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Então, eu já vou colocar aqui, ó, 8 raiz de 3 centímetros quadrados. A área da lateral, opa, tá faltando alguma coisa aqui. Aqui é dividido para 2. Né? Eu achei que a Nicole ia chamar rapidinho, mas ela não chamou. Brincadeira, né, Nicole? Aqui, a área do triângulo ela é dividida por 2. Então, só fazendo um adendo aqui, fazendo uma modificação. Então, a área do triângulo é base vezes altura, só que é dividido para 2. Então, 4 vezes 2 dá 8, 8 para 2 dá 4. Então, essa área é igual a 4 raiz de 3. Tá? Ele é dividido para 2. Deixa só o professor consertar aqui. Deixa eu fazer certinho. Aqui dá 4 raiz de 3 centímetros quadrados. A nossa área lateral é exatamente um quadrado, tá? Então, por a base ser triangular, a área lateral é um quadrado. Então, aqui você tem 4 vezes 9. E 4 vezes 9 é 36. Bom, então, a nossa área da superfície aí, a gente tem exatamente 4 vezes 9. Tá? 4 vezes 9. Se eu quiser calcular toda a área lateral, tá bom? Se eu quiser calcular toda a nossa área lateral, aí eu vou fazer 3 vezes esse 36. Mas a área lateral é só 4 vezes 9, que dá 36. 36 centímetros quadrados para cada área dessa. Área total é a soma das duas bases e a soma das 4 laterais, igual a gente fez. Então, você tem 2 bases mais 4 laterais. 4 não, 3 laterais. Porque aqui é um triângulo. Tá? 3 laterais. Então, 2 bases vai ficar 2 vezes 4 raiz de 3, mais 3 laterais, que é 3 vezes 36. Vai dar 3 vezes 36 dá 108, e 2 vezes 4 dá 8 raiz de 3. Então, vai dar 108 mais 2 raiz de 3. Deixa só, professor. Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu cortar aqui. Isso. Puxa, deixa eu. Então, aqui vai dar 108 mais 8 raiz de 3. 8
raiz de 3 centímetros quadrados. Aqui embaixo, agora ele pede o volume. O volume a gente sabe que é a área da base. O volume é a área da base vezes a altura. A nossa área da base é 4 raiz de 3. Vou pôr aqui, ó. 4 raiz de 3. A altura nossa é 9, então vezes 9, isso. Tá? Se você multiplicar isso vezes 9, 4 vezes 9 dá 36. Então vai dar 36 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então deu 36 raiz de 3 centímetros cúbicos. Deixa o professor colocar aqui embaixo. O volume é igual a 36 raiz de 3 centímetros cúbicos. Bom, então, observe o que nós fizemos em relação a esse triângulo. E bem interessante, bem legal mesmo. Deixa eu só verificar uma coisita aqui. Ok. Aqui. Vamos falar disso na próxima. Beleza. Agora eu vou pedir para vocês acompanharem aí na sua apostila exatamente os nossos primeiros exercícios aqui, escrito exercícios em classe. Então, professor, que não esgota essa matéria, tá? Nós temos ainda diagonal de uma figura, nós temos as áreas e os volumes em relação a essas figuras. O professor vai trazer só uma ideia geral aqui, de um exercício da PUC, SP. Deixa eu só limpar aqui, a gente resolve esse exercício junto. Vou subir um pouquinho aqui. Um exemplo bem legal aqui para a gente resolver junto. Ok. Aqui. E faz você pensar de forma diferente. Vou falar aqui. Isto. Ó, que fala que existe um tanque industrial. Ele tem forma de um prisma, a base é um trapézio isósceles. Aí apresenta que na figura seguinte tem as suas medidas e tal. Qual o volume desse tanque? Então a gente vai ter que achar o volume dele. Para a gente encontrar o volume deles, basta achar a área da base. Nesse caso aqui, ele tem duas bases, e as bases são diferentes. Então, eu vou usar uma estratégia aqui para facilitar meu serviço. Certo? Ao invés de eu considerar que a base superior é a base inferior, eu vou considerar que a lateral é a minha base. Olha que interessante. Presta atenção para você ver. Ele dá as respostas aqui. Ele coloca aqui que as respostas podem ser 50, 60, 80, 100 ou 120. Então, para a gente trabalhar isso aqui, vamos... Então, ó, para a gente trabalhar aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos imaginar, então, que a base dele seja esse aqui, ó. A base dele seja esse trapézio aqui. Tá? Então, o trapézio, ele tem o quê? Ele tem... Deixa eu fazer ele da forma que ele está ali, que pelo menos não confunde ninguém. Tá mais ou menos assim, subiu, e aqui fecha aqui. Aqui ele colocou que é 8, aqui ele coloca que é 2, aqui ele coloca que é 5. Tá? Então, olha o que a gente tem aqui. Se aqui é 2, aqui é 8, é claro que está fora das proporções, né? Ele não considera as proporções. Então, significa que se eu subir reto aqui, ó, uma altura aqui, preciso achar a altura desse trapézio aqui para me calcular a área dele, tá certo? Então, se eu subir aqui também, olha que interessante. Você vai ter 2 aqui no meio, e aí você vai ter um pedaço na lateral, um pedaço na outra lateral. Então, se você já tem 2 aqui, era 8, então ficou 6, então aqui você tem 3, e aqui você tem 3 também, tá certo? Então, nós vamos fazer um triângulo aqui, ó,
Claro, está fora das proporções, tá? Então, aqui a gente não vai trabalhar com as proporções. Então, eu quero só que você pense o seguinte. Se tudo ali é 8, aqui vale 2, aqui também vale 2, certo? E aqui vale 3, e aqui também vale 3. Pegando só um triângulo desse, deixa eu pintar ele de vermelho aqui, pegando esse triângulo de vermelho aqui, ó, só esse pedacinho aqui, eu posso encontrar quanto que é essa altura aqui, que eu estou procurando, tá? Então, preciso achar a altura x. Lembrando que a área do trapézio é igual a base maior mais base menor multiplicado pela altura, dividido tudo por 2. Tá? Professor, por que isso? Porque são dois triângulos. Ó. Se você cortar aqui daqui para lá, ó, você vai ter dois triângulos. Ó. Você vai ter o triângulo de cima, que é a base maior, e o triângulo de baixo que é a base menor. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem então? Nós vamos calcular essa altura aqui, tá? Esse H, que é essa altura que está faltando para a gente. Então, vamos pegar esse triângulo e colocar ele aqui. Nós temos esse triângulo assim, fechado, fechou aqui. Aqui vale 5, aqui vale H, que eu estou procurando, e aqui vale 3. Então, 5 ao quadrado, Pitágoras novamente, é igual a 3 ao quadrado mais H ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, aí vai ser 25 menos 9 aqui, então. 25 menos 9 é igual a H ao quadrado. Quando você faz 25 menos 9, você encontra 16. Vai ficar H igual a raiz quadrada de 16, que dá H igual a 4. Então, já achamos quanto que é essa nossa altura. Somente vamos substituir aqui. Então, a área do nosso trapézio. A área do trapézio é igual. Base maior, 8, mais base menor, que é 2, vezes a altura, que é 4, dividido tudo para 2. Tá? Então, vai dar 10. 10 vezes 4, 40, metade é 20. Então, aqui nós temos 20 centímetros quadrados. Então, essa base aqui ficou exatamente 20. E aí, como eu tenho a profundidade aqui, que é 5, ó, daqui até aqui é 5, então o volume, ele está procurando volume é igual à área da base vezes a altura. Como eu já calculei como sendo a área da base esse pedacinho aqui, ou seja, essa nossa lateral trapezoide aqui, né? Tá certo? A nossa lateral de trapézio. Então, eu tenho 20 vezes 5. Ok? Olha que interessante, muito fácil. Essa já pode cair na prova, que todo mundo vai acertar. 20 vezes 5 é 100. Bem fácil 100 mesmo, né? centímetros cúbicos. Bem fácil, né? Agora, se você fosse fazer pela... Porque o normal que a gente faz é o quê? Achar a lateral embaixo, essa lateral de cima, fazer a média entre elas e fazer a altura. Aí vai dar um trabalhão. Mas você faria um monte de conta para você encontrar o mesmo resultado, que é 100. Então, aqui a gente só considerou que a lateral era essa da frente, a base era essa da frente. E não a base era a parte superior ou a parte inferior. Tá bom? Os professores trouxe esse exercício para você e que bom que vocês acharam fácil, fácil. Vamos, deixa eu limpar a tela aqui. Não sei se tinha alguém fazendo, tinha alguém escrevendo. Deixa eu só Acho subir que aqui, não. talvez. Não? Então, tá, beleza. Vamos ao nosso primeiro exercício, então, exercício em classe. Eles são bem simples, tá? A gente já vai terminar, daqui a pouco a gente termina a sala, vocês vão buscar um pouquinho mais cedo. Vamos lá. Exercício em classe. Primeiro exercício diz assim, ó, em um prisma reto, a altura de 5 centímetros, a base é um hexágono regular de lado 2 centímetros. Calcule a área da base, depois calcule a área lateral, a área da face lateral, calcule a área lateral, calcule a área total e calcule o volume, tá certo? Então, vamos no passo a passo aqui. Primeira coisa que a gente tem, ele é um hexágono regular. Tá? Vamos tentar desenhar ele aqui. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho. E
Imagina que a gente tem um hexágono aqui. Tá bom? Eu usei a imaginação. Tá bom? Imagine. Aqui. Isso. Fechou. Ele disse pra gente o seguinte, que a altura dele é 5, então aqui na lateral é 5, e a base dele é 2, então aqui embaixo é 2. Fechou. A área da base. A base ela é formada, é um hexágono, então ela é formada por triângulos. Olha que interessante. Tá? O hexágono ele é formado por triângulos. Então vamos colocar ele aqui. Imagina aqui. Ele é formado por triângulos aqui, ó. São 6 triângulos idênticos, ou seja, são 6 triângulos aqui. Aqui tem 2, aqui também tem 2, aqui também tem 2. Professor, como que a gente garante que aí é exatamente 2? Porque um hexágono, os triângulos é equilátero, ou seja, então tem 60 graus cada lateral. Então, por isso que ele é 2, 2 e 2. Aqui tem outro, aqui, aqui e aqui. Tá bom? Fechou. Então, esse triângulo aqui, a gente tem que encontrar a altura aqui dele, certo? Nós sabemos a altura. Mas que nós sabemos que aqui é 2 e aqui é metade de 2, ou seja, aqui é 1, aqui é 1. Tá? Beleza, metade de 2. Então vamos pegar só esse pedacinho ali desse triângulo, vamos pegar ele só esse aqui, essa partezinha roxa aqui, e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, vamos colocar um X ou um H aqui, tanto faz. Aqui tem 2, aqui tem 1. Então 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Olha que interessante. 2 ao quadrado é 4, 4 menos 1 é 3, então x é igual a raiz de 3. Certo? Então x é raiz de 3. A altura aqui é a nossa raiz de 3. Então cada triângulo desse vai ser o quê? Vai ser raiz de 3. Tá? Vai ser raiz de 3. E aí, como eu tenho 2, como eu tenho que achar a área de cada triângulo desse, então eu vou colocar aqui, ó. Não tem uma pro hexágono, que nem tem do trapézio e do Uma triângulo? formulazinha? Tem uma formulazinha, tem. Lateral vezes raiz de 3 sobre 4. Mas se eu não ensinar você como que você descobre isso, eu não quero que vocês fiquem decorando fórmula 1. Tá. Desculpa. É porque realmente faz. Tá, entendi. Eu não quero que vocês fiquem decorando um monte de coisa, não, que eu vou confundir depois. Ah, professor, mas isso ajuda. Mas a maioria não consegue decorar essas formas. Tem que entender como que é feito, né? Mas tem sim. Deixa eu colocar aqui do ladinho para você. A lateral vezes raiz de 3 sobre 4. Do hexágono vai ser 6. Tá? Anota aí. L vezes raiz de 3 sobre 4. Vamos lá. Entendeu, Nicole? Entendeu o que o professor falou? Pera, multiplica por 6? Multiplica por 6, porque são 6 triângulos. Aham. Faz sentido. Beleza? Faz sentido? Esse L aqui é um L ao quadrado, tá? Tá. Ok? Obrigada. Beleza. Então aqui nós temos... Embaixo aí... Desculpa, embaixo é um 2 ou um 4? A fórmula. Aqui é um 4. Ah, beleza. Obrigado. Aqui é um 4. A fórmulazinha aqui é um 4. Mas aqui dá pra gente descobrir, ó. Como essa lateralzinha aqui foi raiz de 3, essa aqui vai ser raiz de 3 também. Então, a área do triângulo é igual a 2 raiz de 3, certo? Que é 2 vezes raiz de 3. Tá bom? Então, aqui deu raiz de 3 vai de cá, aqui deu raiz de 3 também. Então, cada triângulo desse aqui é 2 vezes raiz de 3. Como ao todo eu tenho 6, né? Eu tenho 6 triângulos, ó. Então, tem aqui, ao todo 6, é só multiplicar isso aqui por 6, tá? Vou multiplicar exatamente isso aqui por 6. Vamos fazer aqui a nossa área desse triângulo. Vamos lá. Ó, a área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. Então, a base é 2. A altura, a gente achou que é o nosso x aqui, ó. Vamos colocar h aqui.
para ficar certinho. Vou cagar aqui, vai ficar na mesma proporção. Isso. Raiz de 3 sobre 2. Então, cada triângulo desse aqui vai ser o quê? Cancela aqui, ó. Cada área de cada triângulo desse vai ser, cancela esse 2, vai ser raiz de 3. Tá bom? Beleza. Isso aqui que a gente tem. Como ao todo a gente tem 6 triângulos, então é só multiplicar por 6. Então, a área da base é o quê? A base são 6 triângulos, tá? Então, vai ser 6 vezes raiz de 3. Beleza? Simplesinho aqui, bem facinho. A área da face lateral. A face lateral aqui, a base é 2 e a altura é 5. Então, cada face lateral, letra B agora. Vamos para a letra B. Deixa eu só trocar aqui o pincel. Letra B, face lateral. A face lateral é um retângulo aqui, tá? Então, aqui é 2 e aqui é 5. 2 vezes 5 é 10. Então, eu tenho base vezes altura, 2 vezes 5, que dá 10. 10 centímetros quadrados. Aí, letra C. Deixa eu passar um tracinho aqui. Letra C. Letra C pergunta a área lateral. São 6 laterais, né? Então, se cada face lateral é 10, então vai ser a área lateral é igual a 6 vezes 10. 60 centímetros quadrados, tá? Letra D, área total. A área total é somar a área lateral mais a área da base. Então, é a área total. Total é a área lateral mais a área da base. A área lateral é 60. A área da base deu 6 raiz de 3. Então, mais 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá? Não tem que somar as duas bases, não? Então tem que fazer vezes 2? Vezes Só a 2. da base, no caso. Tem alguém prestando atenção, gente. Tá vendo? Tem alguém que tá acompanhando a minha aula. Às vezes eu fico aqui e falo, será que eu tô falando sozinho, transparente? Tá certinho. Tem que fazer 2 vezes aqui, ó. Que nada, professor. Tá 6. todo mundo aqui prestando atenção, sim. Fechou. Vou melhorar então isso aqui para vocês. O 60 cabe. Aqui 2 vezes 6 deu 12, não deu? 2 vezes 6 deu 12. O 60 cabe quantas vezes no 12? Ou seja, o 12 cabe quantas vezes no 60? Acho que é 5 ou é 4. Isso, perfeito. 5, tá certo, 5. Então eu vou fazer 12 que multiplica 5 mais raiz de 3. Só colocou em evidência, tá? Só em evidência. Centímetros quadrados, ok? Provavelmente o livro traria essa resposta aqui para você, tá? Em evidência. O volume. Para a gente achar o volume é bem fácil. O volume é a área da base vezes letra E, né? Volume é a área da base vezes a altura. A área da base é 6 raiz de 3. Então, tenho 6 raiz de 3. E a nossa altura é exatamente 5 vezes 5. 6 vezes 5 é 30. 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. Muito bom. Muito bom. Alguma pergunta em relação a essa questão de número 1? Ela é bem simplesinha? Não, essa foi simples. Foi simples, hein? Lê pra gente, Nicole, por favor, a questão 2. Uma marca de chocolate fará uma versão de seu produto usando uma embalagem na forma de um prisma triangular reto. Não, de um prisma triangular regular reto, com a aresta da base medindo 4 centímetros e cuja altura é o dobro do perímetro da base.
Calcule em centímetros quadrados a quantidade aproximada de material necessário para a fabricação dessa embalagem. Use raiz de 3 como 1,7. Ok. Então, ele quer fazer um prisma triangular reto, regular reto. Deixa o professor voltar aqui em cima, que eu já peguei essa figura agora há pouco, né? Deixa eu pegar ela aqui de novo. Isso. Ó, o que ele quer fazer é exatamente isso daqui. Só que não são essas proporções, né? Mas essa aqui. Exatamente aquela conta que a gente fez. Tá bom? O professor vai colocar como que você acha essas laterais aqui. Tá. Não é essa, tá? Porque aqui ele colocou que aqui é 4. Isso, ele colocou que é 4 centímetros. A altura é o dobro do perímetro da base. Então, esse perímetro vai dar 12, né? Vai ser aqui 4, 4, 4, né? 4, 4, 4 vai dar 12. Então, a altura vai ser 24. Tudo bem? Aham. Ok, tudo bem. Porque ele diz aqui que a altura é o dobro do perímetro da base. Como ele disse que a base vale 4, então 4 mais 4 mais 4 aqui deu 12. Então aqui a altura vai ser 24. Vai ser isso aqui, vai ser 24 a altura. E aí, é bem simples. Dá pra gente usar a fórmula, dá pra gente não usar? Vamos lá, a área total. O que é a área total desse prisma aqui? A área total é a área das duas bases, ou seja, são duas bases. 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A área lateral. As bases aqui são triângulos, então dá pra gente substituir nessa forma que o professor passou aqui para vocês anterior aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, porque são triângulos equiláteros. Então, vamos colocar aqui embaixo. Aqui. Ou, você pode também achar a altura aqui, como ali Mas é o 4, prisma aqui é ele é um 2. triângulo, não é? A base é um triângulo. Isso. A base é um triângulo, perfeito, isso mesmo. Então, a gente vai encontrar aqui é 2, aqui é 4, eu tenho que encontrar só a altura aqui, né? Ó. Eu vou pegar metade da área da base ali, vou encontrar a altura dela, que eu preciso encontrar esse x aqui. Aqui é 4 e aqui é metade de 4, que é 2. Então, 4 ao quadrado, isso é igual a 2 ao quadrado, mais x ao quadrado. Já fizemos essa conta, né? Deu 12, deu 2 raiz de 3. Então, x é igual a 2 raiz de 3. Como a base é 4, então vamos fazer a área do triângulo. A área do triângulo é igual a 4 vezes 2 raiz de 3 sobre 2. Certo? Então ficou a área desse triângulo aí, ou seja, a área dessa base, né? A área dessa base aqui. Vamos colocar aqui. Só um minuto, deixa eu tirar o triângulo aqui e colocar a base, né? A área da base é igual a 4 vezes 2, cancelar esses dois aqui, fica 4 raiz de 3. Então, a área dessa base é 4 raiz de 3, tá? Professor, por que você está insistindo nisso aqui e a gente não está usando a fórmula? Porque eu quero que você entenda da onde que surge, porque é importante você saber isso. 2 vezes esse valor, ou seja, vai ser 2 vezes esse resultado aqui, vezes o nosso raiz de 3, né? Então, a área total é igual a 2 vezes 4 raiz de 3 mais a área lateral. A área lateral é 4 vezes 24. Ó, 4 vezes 24 vezes 3, né? Que é a área toda em volta. Então, vai ser 3 áreas de 4 vezes 24. Pronto. Então, agora a gente vai somar tudo isso. Ele pediu que na raiz de 3, a gente substituísse por 1,7. Foi isso mesmo? Tá no texto aí, né? Tá bem aqui, ó. Substitua 1,7 na raiz de 3. Então, já dá para a gente fazer isso também.
Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos ter 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 1 é 8, 7 vezes 8 é 56, então dá 5,6. 8 com 5,6 vai dar 13. 13,6. Isso, perfeito. Obrigado. 13,6 mais, ó, já substituindo raiz de 3, tá? Por 1,7. Mais 288. 288. Que é 4 vezes 24 vezes 3. 4 vezes 24 dá 96, 96 vezes 3, 288. Somando tudo isso dá 301,6. Então a área total é 301,6 centímetros quadrados. Bem tranquilo? Assim essa pergunta aqui também? Pode cair umas 3 dessas na prova, tranquilo, todo mundo vai acertar também. Ó, habilidade 12, tá? Então estamos trabalhando exatamente essa habilidade 12. Deixa eu pegar aqui. Calma aí, professor, calma aí, que eu tô escrevendo. Tranquilo, tranquilo, o professor não vai pagar. Vamos na nossa questão 3. Ana, você tá aí? Ana, não vi a Ana hoje. Oi, professor, eu tô aqui. Tá aqui. Aninha, lê pra gente a 3, fazendo um favor. Essa daí que tá aí, né? Que eu tô sem o livro, daí eu só tô anotando Isso, no caderno, por enquanto. isso, tá aparecendo aí. Considere um prisma quadrangular regular reto cuja área lateral é igual à área de uma das bases, sabendo que seu volume é de 500 centímetros cúbicos. Calcule as dimensões desse prisma. Ok. O João Vitor veio em alguma aula hoje, gente? Alguém sabe me dizer? Veio não. Faltou o dia todo. João Vitor. Ok. Enquanto vocês terminam de anotar aí, deixa eu só anotar os alunos que não estão aqui, porque eles acabam cobrando da gente lá que a gente tem que passar para eles. Quem estava ou quem não estava? Só um minutinho. Ok, então estão faltando aqui o João Vitor, a Maristeca, a Mariana e o Murilo. Isto. Vamos lá. Ana, obrigado por ter lido, professor, nem agradecendo. De nada, é isso. Então, vamos à nossa resolução. Você disse que o prisma é quadrangular, reto, regular. Ele está considerando que esse prisma ele tem base quadrada, tá? Então, a palavra quadrangular significa que a base dele é quadrada. Então, sempre a característica dos prismas é quanto à sua base. E aí ele deu algumas informações para a gente. Ele disse que a área lateral é igual à área de uma das bases. Tá bom? Bom, cuja área lateral é igual à área de uma das bases. Então, se a área lateral é igual à área das bases, então nós vamos fazer o quê? Vamos encontrar isso o seguinte. Não sabemos quanto que é essa base, vamos fazer um desenho aqui. Vamos fazer um desenho aqui. Vou fazer aqui também. Ok. Imagina que ele está aqui. Certo.
e aqui. Então, essa base aqui é igual às áreas laterais, tá? Então, essa base tem áreas igual às áreas laterais. Essa base aqui eu não sei, eu posso chamar ela de x, então aqui é x, e aqui eu tenho a altura, tá? Eu tenho a altura. Então, eu posso fazer o seguinte. Como que é a área lateral? A área lateral, ó, lateral é bem fácil. A lateral eu posso colocar como sendo x vezes h. Como eu tenho 4 laterais, ele fala para mim que essa base é igual à área das laterais, então eu tenho que x ao quadrado é igual a 4 vezes x vezes h. Tá? Então, até aqui é só a leitura que a gente fez ali. Ó, a área lateral é igual à área de uma das bases. Ok. O que mais ele coloca ali? Ele coloca para a gente que o volume é 500 centímetros cúbicos. Como que a gente acha o volume disso? Para a gente achar o volume desse objeto aqui, a gente tem que fazer x ao quadrado, que é a base, vezes h, que é a altura. Ó, vezes h, que é a nossa altura. Isso tudo aqui vai dar para a gente exatamente 500 centímetros cúbicos, que é o que ele diz aqui. Aí ele pergunta quais são as dimensões. Então, como eu tenho duas letras aqui, eu posso também já, que eu tenho duas letras aqui, posso melhorar o que eu já tinha aqui, ou aqui, tanto faz. Vou só melhorar isso aqui, ó. Vou isolar aqui esse H. Isolando o H, eu vou ter H é igual, ó, só isolando esse H aqui. H é igual a x ao quadrado sobre 4x, ou seja, vai ficar x sobre 4. Tá? X sobre 4. Beleza? Só isolei esse H ali, ó. Passei o 4x dividindo aqui, cancelamos um x com x, ficou x sobre 4. E aí, no lugar desse H, eu vou colocar exatamente x sobre 4. Então, vamos ver o que vai dar aqui pra gente. X ao quadrado vezes x sobre 4 é igual a 500. Vou multiplicar todo mundo por 4, vou tirar esse carinha daqui de baixo, tá? Tirar esse daqui de baixo. Então, eu vou multiplicar aqui por 4, vai dar 2.000. Então, vai ficar assim, ó. X ao cubo igual a 2.000. Então, é só tirar a raiz cúbica agora desse valor aí. Se eu quero tirar a raiz cúbica de 2.000, então eu vou fazer x é igual a raiz cúbica de 2.000. Vai dar aproximadamente... Quanto vai dar isso aí? Vai dar 10 raiz de 2, né? 10 raiz de 2. Porque 10 ao cubo é 1.000, né? Ó, 10 ao cubo vezes 2. 10 ao cubo é 1.000. 1.000 vezes 2 vai dar 2.000. Então, o cubo vem para fora, ou seja, 10 vem para fora. Então, nosso x tem valor de 10 raiz de 2. E agora a gente pode encontrar as dimensões. O h, ou seja, a altura. A altura é igual a 10 raiz de 2 sobre 4, tá? Essa é a nossa altura. A base é x vezes x. Não é sobre 2, professor? Ah, não, desculpa. Certo? Sobre 4, né? É que eu copiei errado aqui. Uhum. E 10 raiz de 2. Raiz de 2 é o cubo, tá? Tem um cubo aqui, tem um 3 aqui em cima. Também tem um cubo aqui. Essa é a altura. Mas o que ele quer saber da gente é quanto vale essa nossa altura, quanto vale cada uma dessas laterais aí. Então, as dimensões serão, ó, aqui é x, aqui também é x, e aqui é h, que é a nossa altura. 10 sobre 4 aqui, ó, 10 sobre 4 dá 2,5. Então, vamos reescrever aqui, ó. Quais são as dimensões? Deixa o professor já escrever direto as dimensões aqui, fica mais fácil para você. Ó, vamos escrever direto aqui. Quais são as dimensões? As dimensões são x vezes h, certo? Então, essas aqui são as dimensões. O x vale 10 raiz cúbica de 2,
Então, 10 raiz cúbica de 2. Essa outra aqui é 10 raiz cúbica de 2 também. A altura aqui deu 10 raiz cúbica de 2 sobre 4. Então, 10 sobre 4 dá 2,5. Posso colocar direto 2,5 aqui, ó. 2,5 raiz cúbica de 2. Tá? Beleza? Então, essa aqui é a nossa resposta final. Como ele queria as dimensões. Geralmente, quando você compra um objeto, uma geladeira, alguma coisa que você vai ocupar um espaço, vem na caixa, né? Quanto que é as dimensões dela. Aí vem largura, profundidade e altura. Tá? E poderia estar também ó, as dimensões, poderia ser L, P e H. Tá? Largura, profundidade e altura. Última questão nossa. Nós vamos para o nosso almoço. Henrique, faz a leitura dessa questão para a gente. Por favor. Uma metalúrgica produz uma peça cujas medidas são especificadas na figura a seguir. A peça é um prisma reto com uma cavidade central e com base compreendida entre dois hexágonos regulares, conforme a figura. Considerando que os eixos da peça e da cavidade coincidam, qual o volume da peça? Ok. Então, aí você tem duas coisas, né? Você tem o volume externo e o volume interno. As peças são iguais. Por que o volume externo e o volume interno? Ou seja, tem essa cavidade aqui. Então, você vai calcular o volume externo menos o volume interno. Isso acontece muito em aliança, não tem? A aliança, né? Então, você tem anéis também. Né? Geralmente a gente chama isso de anel. Ou moedas. Às vezes aparece moedas da para você. Então, tem um buraco no meio. Moeda japonesa, né? Que tem um buraco no meio. Mas aí sempre tem. Você tem um objeto, ou seja, você tem um objeto e você tem um buraco no meio. Então, você tem que calcular o volume externo menos o volume interno. Vamos fazer essa conta aqui rapidinho. Como aqui a gente pode... Vamos utilizar a formulazinha, ó, a formulazinha do volume do hexágono, volume desse objeto aqui. A área da base, ou seja, cada um desses aqui vai formar um triângulo equilátero aqui, tá? Já vimos como que a gente calcula a área do triângulo equilátero, é L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, tá? Isso aqui é do triângulo equilátero, já falamos sobre isso. Como você tem 6 triângulos equiláteros aqui, ou seja, então vai ser volume igual a 6, que multiplica L. L é lateral. Então aqui a lateral é 12, então vai ser 12 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, vezes 10, que é a nossa altura aqui, ó, vezes 10, que é a nossa altura. Então esse é o volume externo, volume 1, tá? Menos o volume do interno aqui, ou seja, o volume 2. De novo, é 6 também, porque é um hexágono também. É 6 vezes L, que é a lateral, que é 4. 4 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Tá? Agora, se a gente fazer essas contas aqui, nós vamos encontrar o seguinte. O volume é igual. 12 ao quadrado, 144, então fica 6 vezes 144. 144 vezes 10. Aqui também está vezes 10, tá? Vezes 10. Vezes raiz de 3. Tudo isso sobre 4. Menos 6, que multiplica 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 10, vezes raiz de 3. Tudo isso sobre 4. Tá? Simplificando aqui para ficar mais fácil para a gente. 144 para 4 dá 36. Então, dá 36. 36
vezes 6 dá 216. 216 vezes 10 dá 2.160. O volume é igual a 2.160. Vocês acompanharam as contas aí, né? Raiz de 3 menos... Sim, sim. A Nicole já tá dando risada. Vamos lá, Nicole. Ó, 16 ao quadrado. 16 dividido por 4 dá 4, né? 6 vezes 4 é 24. 24 vezes 10 dá 240. Então, menos 240 raiz de 3. Aí agora é só a gente fazer um menos o outro. 240... vai dar certo. 2.160 menos 240 dá 1.920. Raiz de 3. Certinho. O professor tem um cálculo final aqui, então eu sei que isso deu certo. Show. Dá uma pausa aqui. Vamos ver aqui.